Bem, o Fluminense jogou nesta sexta-feira contra o Volta Redonda e perdeu por 3-2. Aí é aquele momento em que a gente fica bem assim, eita, perdemos, foi tudo de ruim, foi tudo de bom. Vamos ver o que a gente pode falar sobre isso daqui nesse vídeo de análise individual dos jogadores. Bem, fazer o quê, né? Roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você vai deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal. E claro também, dica marota, passe no aplicativo OneFootball. O link tá aqui embaixo na descrição. Você clica nele e baixa um aplicativo de futebol que é supimpa. Não vou falar supimpa não, porque isso é se fosse antigo, né? O aplicativo OneFootball é novo, te atualiza tudo muito rápido. Então eu vou dizer que é top. Pelo menos é uma gíria um pouco mais nova. Faz o download, o link está na descrição. Vamos embora para começar pelo goleiro. Marcos Felipe. Só para avisar, eu não estou colocando a nota aqui, porque eu estou falando a nota. É muito melhor eu falar. Não sei que tem muita gente que só ouve o vídeo, então isso facilita para todo mundo para poder ouvir a nota dos jogadores, né? Bem, sobre Marcos Felipe, a gente começa falando sobre ele, que foi ele não tem culpa em nenhum dos 3 gols, isso é um fato. 3 gols cara a cara com ele, enfim, ele pega até uma outra bola cara a cara, levou 3 gols, isso é ruim, né? Então fica com uma nota 6, porque apesar de ter feito uma boa defesa, levar 3 gols não é algo que também passe isento totalmente, né? Na lateral direita, Calegari. Foi a volta de Calegari, né? Foi a volta de Calegari e bem, ele teve uma dificuldade de conseguir especificamente iniciar ali, pegar o ritmo, etc, etc. Porém, fez um jogo aceitável. Dentro do que se esperava do desempenho de Calegari, da bola que ele poderia ter jogado, do vigor físico que ele poderia entregar voltando a jogar depois de tanto tempo, diria eu que foi aceitável a partida. Organizou alguns ataques, não deu tantos espaços na defesa. Teve um erro especificamente de marcação que me incomodou, que foi no escanteio, mas aí ele estava marcando 2 jogadores, ou seja, isso já estava complicado ali. Já havia um erro na marcação. Para mim, uma nota 6 para Lucas Calegari. A zaga vem com Nino e com Frazan. Exatamente, o Frazan já está aí na tela e Nino também aparecendo agora. O jogo de Nino, padrãozinho. Não temos muito o que falar de elogios, de olha, lembra daquela bola que foi sinistra, etc, etc. Mas um jogo tranquilo e seguro, 6,5. Já no caso de Frazan, aí, meu amigo, aí é complicado. Por quê? Acho que tá caindo por terra agora para todo mundo ficar bem na cabeça a fatídica frase do Frazan só entra na fogueira. Eu falei disso em 2019, antes dele se lesionar, aquela lesão séria. Frazan fez jogos horríveis em algumas partidas, mas aí ficou a máxima de que ele só entrava na fogueira. Dos jogos bons que ele entrou e entrou bem, jogando bem. A partida foi horrível. Assim, eu não diria nem que foi horrível, é porque tem o lance do gol que é muito ruim e a facilidade com que ele é driblado no terceiro gol. De resto, o Volta Redonda não exigiu tanto, mas quando exigiu, ele entregou. Um erro de posicionamento no primeiro gol e a facilidade com que foi driblado no terceiro. Frazan até teve uma boa arrancada no segundo gol pra mim, mas pra mim não tem nível pra poder jogar a Série A. Nota 2 pra Frazan. Na lateral esquerda, Egídio. Pra mim, não fazia um jogo tão ruim ou chamativamente ruim. Apesar de ter vários erros. Alguns erros que até geraram um gol do Fluminense. O segundo gol do Fluminense nasce pouco antes. Tinha acontecido um erro de Egídio que gera a jogada. Mas, meu amigo, não dá. Assim, um gramado atrapalha muito. Quem quer normalmente joga com a bola no pé. Egídio é um cara que toca muito rasteiro. Ok, atrapalha todo mundo. Egídio até que joga assim, talvez um pouco mais. Mas não dá, a culpa não é só do gramado. Os espaços defensivos, principalmente focando agora no segundo gol. A troca de passes inútil com o Luca e atrás dele, né? Um lançamento que o Martinelli não conseguiu chegar para cobrir.
Egídio foi mal na partida. Mas pra mim é um drama menor, não é um drama tão grande quanto os outros não. Vinha de uma sequência boa no Brasileirão, mas o jogo, a nota é por esse jogo aqui. E nesse jogo, Egídio fica com uma nota 3. 3,5, porque teve jogada ofensiva, teve muita jogada ofensiva também com o Egídio. Vou dar um 3,5. No meio de campo, Martinelli com essa foto de 20 anos atrás. Martinelli bem, não tão bem quanto nas últimas partidas, mas é impressionante que quando ele cai o nível, ele cai pra mim pra nota 6,5. Organizou o jogo, apareceu mais na frente e recuou também pra ajudar na saída de bola num gramado muito complicado pra quem quer sair tocando, como eu citei com o Egídio. Foi atrapalhado pelo gramado também, Martinelli. Achei que faltou talvez um pouquinho mais de chegada. Roger mudou o esquema, né? Voltou pro esquema como era com o Odair Hellmann, como era com o Marcão no final do Campeonato Brasileiro. E pra mim, Martinelli jogou até melhor no esquema que Roger vinha montando do que nesse de Odair e de Marcão. Gostei da atuação, como sempre, mas a nota é 6,5 porque achei que faltou o algo mais que talvez ele pudesse entregar. Entregou no lance do gol, né? Tem esse ponto. Esse negócio de falar as notas aqui me confunde, que eu sempre fico em dúvida da nota que eu dou. Mas eu acho que vai um 7. Vai um 7 pelas duas jogadas que ele entregou um algo mais. O lançamento pra Fred, que quase gera o gol de Luiz Henrique, e a assistência dele pro gol de Fred. Nota 7 pra Martinelli. O cara sempre tem o algo mais. Iago Felipe. É óbvio que o desempenho físico dele impressiona a qualquer um. Isso é um fato. Isso é um mérito também dele. Mas hoje, achei que em alguns momentos parecia mais afobado do que propriamente com um vigor físico muito bom. Gostei do desempenho de Iago Felipe. Eu gosto sempre de ver jogadores como ele dentro de campo, porque valorizam a camisa do Fluminense, entram e jogam com muita garra. Mas hoje, em Bacaxá, não era só garra que ia vencer o jogo. E talvez eu acho que Iago, em alguns momentos, tenha faltado técnica pra ele. De um passe, de um lançamento e até mesmo de uma finalização, que ele não fez. Fez o gol contra o Bangu, foi importante, ok. Exatamente. Fez o gol contra o Boa Vista. Mas nessa partida pra mim não foi muito bem. Apesar de continuar sendo um meu titular ali no meio de campo. 5,5 pra Iago. Nenê. Esse é até complicado de analisar, porque nos momentos em que teve gás, Nenê rendeu. Aí você pode falar, Gabriel, mas essa é a mesma análise de sempre. Quando Nenê tem gás, ele rende. Pra vocês verem, né? A mesma análise de sempre, porque isso acontece várias vezes. No caso de Nenê, especificamente, fez um primeiro tempo em que participou de muitos lances. Quando a gente volta pra olhar, ele tá participando da jogada com 3 minutos que Luca cabeceia pra fora. Ele tá participando da jogada, fazendo jogadas pela esquerda que depois resultam. Ele não estava participando diretamente da jogada na assistência, no cruzamento. No segundo tempo, inclusive, dá um cruzamento para Fred fazer o gol que o Fred acaba perdendo. Ele participou, não participou tanto talvez como deveria. Acho que é sempre um peso e sempre critico mais o treinador do que o jogador, mas o jogador é avaliado por isso também. Quando, no caso de Nenê, ele sai. Ele não sai, aliás, fica até o final do jogo. Nenê já não tinha gás, claramente não tinha gás para ser mantido até aquele tempo do jogo. E foi mantido mesmo assim, isso começou a se tornar um peso. Já que ofensivamente ele não conseguia marcar, e Roger na coletiva fala de que queria ter muitos jogadores na frente para poder criar melhor e etc. Mas no final das contas, alguns jogadores que estavam ali na frente começaram a se tornar um peso. E, claro, a bola que o Nenê teve no jogo para matar o jogo, ele foi ser solidário, rodou para Gabriel Teixeira. Poderia ter batido e resolvido aquele jogo, mas deu assistência e Gabriel Teixeira perdeu o gol. Nenê, para mim, é nota 5. Vamos para Luiz Henrique. Esse é dificinho de avaliar, hein? Luiz Henrique escalado com o número 11, jogando ali onde Michel Araújo vinha jogando, né? No segundo homem do tripé. Martinelli, Iago e Luiz Henrique. Se fosse isso, tá? Não foi isso que aconteceu, mas se fosse isso. Uma boa partida. Desarmou várias vezes, conseguiu dar 3 ótimas enfiadas de bola, participa do lance do primeiro gol, quase participa do lance do primeiro gol já ainda, né? Se tivesse acontecido no primeiro tempo num bolão pra Fred. Só que ele não jogou ali, ele jogou na ponta. E todo momento em que o Luiz Henrique tinha que mostrar que ele era atacante e não um jogador simples vindo de trás, ele não desempenhou com qualidade. Finalizações ruins, escolhas ruins em alguns momentos perto do gol. Por isso a nota dele, pra mim, é 5. Porque ele fez um desempenho para ter até uma nota 7, talvez,
jogando, se ele estivesse jogando mais atrás, se a posição dele fosse segundo homem, terceiro homem de meio de campo. Mas a nota dele no ataque talvez tenha sido 2, 3. Então você soma, divide, fica com a nota 5 de Luiz Henrique. A nota só tá sendo alta pelo desempenho dele muito mais vindo de trás do que na frente. Como atacante, a nota dele era pra ser 2, 3 também. Fred. Aí, meu amigo, 2 gols, né? Ai, Fred. 180 gols no Fluminense. É bom demais comemorar gol de Fred. É triste com a derrota. Fred, gostei do que Fred fez em campo com a bola no pé. Apesar de ter tido 4 chances e ter guardado apenas 2. Perdeu gols. Mas eu também não consigo não deixar, não ter Fred como o craque da partida com a nota 7,5, com o cara fazendo 2 gols. Deveria ter feito mais. Deveria ter feito os outros 2 que perdeu. Um deles até estava mais fácil até do que um dos que ele fez. Mas a contribuição física no primeiro tempo até funciona na marcação, mas no segundo tempo, a partir dos 30 do primeiro tempo, claramente já morreu e a pressão na frente com o Fred é muito menor. Se Roger quer uma alternativa para não ter Fred sem as contratações por enquanto, precisa ver o mais rápido possível. Afinal de contas, claramente, Fred já não consegue desempenhar a função de marcação lá na frente com muita tranquilidade. Vamos embora pros reservas, né, os que entraram. Bem, dos que entraram, a gente começa... Foram só 3 que entraram, né? Então vamos dos que entraram primeiro. Gabriel Teixeira. Gabriel Teixeira entrou junto com o Kaique. E... Vamos lá, cadê a figurinha aqui de Gabriel Teixeira? Gabriel, achei. E assim, por mais que a gente tenha uma noção de que é um jogador que possa virar... Pode não, e provavelmente vai virar um ótimo jogador, de que tem qualidade, e eu tô defendendo por várias vezes que ele tem que ser incorporado mesmo ao elenco principal, e etc, etc. Só participou da jogada do gol e depois sumiu. Aliás, seria bom se tivesse só sumido, mas apareceu pra perder um gol. Gabriel Teixeira foi útil na jogada do gol, mas só nisso. A entrada dele no final das contas, com a derrota, acabou sendo mais negativa do que positiva. Quero ver, pra mim é o jogador que eu quero continuar vendo. Pra mim, mesmo entrando negativamente, foi melhor do que Luca. Eu queria que ele tivesse desde o início do jogo. Mas eu tenho que avaliar, obviamente, não só pela perspectiva de que ele é um moleque que eu quero titular fora. Tô avaliando reserva. Gabriel Teixeira pra mim tem que ser titular. Mas a partida de hoje, se eu só tivesse visto a partida de hoje, talvez eu não dissesse isso. Nota 5, porque eu ainda tô valorizando a questão do lance do gol. Outro que entrou foi Kaique, que entrou junto com o Gabriel Teixeira, inclusive. Pra mim, um dos destaques do jogo. Nota 7 pra mim, pra Kaique. Porque entrou num lugar onde Luiz Henrique não estava rendendo ofensivamente, Luca não estava rendendo pelo outro lado, e ele passa a acertar tudo que ele tenta. Não só a jogada do primeiro gol, que é o que vai ficar marcado, mas também outros passes simples. Dominou, o outro passou, ele deu na frente. Teve uma hora até que ele demorou pra dar pra Nenê, perdeu a bola, mas fez uma diferença a sua entrada. E é um jogador que eu quero apostar mais no ano. A idade, pra mim, já mostrou que personalidade, talvez o físico ainda não aguente 60, 90 minutos de titular intensamente, mas técnica e personalidade já mostrou que tem. Pra mim é nota 7. O outro é John Kennedy, que acabou que a entrada dele foi ruim, porque tirou Iago lá de trás e é o motivo de a gente ter tomado o terceiro gol, mas não dá pra avaliar a atuação dele. Praticamente não pegou na bola, então não tem muito o que falar. E você? Quero saber a sua avaliação dos jogadores. Coloca aqui embaixo nos comentários. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!